Boa noite, como vai? Vai bem? Começa agora na TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, uma segunda-feira, 13 de junho de 2022. Perguntar de novo, como vai? Vai bem? Eu perguntar de novo pelo seguinte, hoje é dia de Santo Antônio, santo casamenteiro. Fica a dica aí, viu? Eu sei que tem muita gente correndo aí dessa situação aí de casar, mas outros, entretanto, outros estão aí, né, querendo casar e querendo achar uma forma de achar aí o seu destino definitivo. Muita gente faz promessas ao santo casamenteiro, Santo Antônio, aos católicos principalmente, não é? Crendices à parte, uma ótima noite para você, é muito bom estar aqui com a gente, é muito bom estar aqui com você. Há 2 anos, Opinião no ar, ao vivo, e olha que teve uma pandemia por aí, a gente atravessou de forma muito cautelosa, né? E com muita parcimônia. Estamos aqui, graças a Deus, com você sempre, ao vivo, a cada dia, com o programa Opinião. Hoje a gente entrevista aqui o secretário-geral do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Dr. Milton Siqueira. Está aqui com a gente, promotor de justiça, vai falar com a gente sobre essa parte administrativa aí do Ministério Público. Olha, tem muito assunto importante, você não faz ideia, tanto assunto que a gente vai abordar aqui, que muitas pessoas não têm, assim, noção que ali as coisas estão acontecendo e por isso o secretário-geral do Ministério Público é uma instituição de credibilidade, não é? Porque, afinal de contas, ali onde são represados os anseios de grande parte da população que anseia por justiça, passa pelo Ministério Público. Explicar um pouquinho mais sobre a instituição aqui no Estado, como é que está colocada do ponto de vista administrativo. Enfim, doutor Milton está aqui, já a gente já vai falar e durante essa próxima hora vamos estar abordando alguns temas importantes aqui. Lorenberg, buenas. Boa noite, Paulo Coelho, um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E o pedido para o Santo Antônio casar, não vai casar, como é que é? Você fez algum pedido, não fez? Não fiz não, eu já passei já fez dessa fase. Não está pedindo para mais ninguém, né? Não. Tem gente pedindo aí, mas enfim. Doutor Milton, muito bom recebê-lo aqui, muito obrigado por ter aceito nosso convite e eu agradeço de forma muito verdadeira mesmo, porque ele teve que fazer uma engenharia na agenda para estar conosco aqui. Milton Siqueira, muito obrigado por ter aceito nosso convite aqui ao programa Opinião. Obrigado, Paulo Coelho, professor Lorenberg. A satisfação é minha, né, agradecer ao senhor pelo convite, né, mandar um abraço aí para todos que estão assistindo aí o programa Opinião, né, na TV Pantanal, minha família também, amigos aí que estão assistindo. E estamos aqui à disposição para responder todas as indagações e trazer um pouquinho, né, do que o Ministério Público de Mato Grosso está fazendo para melhorar a vida dos cidadãos do estado de Mato Grosso. Ok. Aliás, falou família do senhor, quem que está assistindo lá em casa? Está assistindo minha esposa, qual que é o nome dela? Larissa, a Lorena, a Isabela. Larissa é a esposa. A esposa. E a Lorena e a Isabela são as filhas. Lorena e Isabela. Isabela estão lá assistindo. Lorena e Isabela e a dona Larissa, a vocês boa noite em nome a família toda, né? O pessoal também, a família do Ministério Público de Mato Grosso. O que, afinal de contas, o Ministério Público tem feito do ponto de vista de expansão dos serviços? E aí eu vou esmiuçar um pouco mais. Quando eu vou procurar uma sede do Ministério Público, especialmente no interior, muitas vezes eu não tenho aquela recepção desejada, às vezes não é tão aprazível como eu gostaria, às vezes é muito pequeno, às vezes não tem lugar de ficar, enfim, não é? Ainda mais em tempos de pandemia, ora bolas, fica difícil, não é? Eu sei que o Ministério Público tem uma programação de novas sedes. Eu queria que o senhor enumerasse algumas, as que estão sendo entregues. Quando eu falo de sedes do Ministério Público, eu lembro da de Várzea Grande, que eu já estive por lá algumas vezes. E olha, muito difícil realmente a situação por lá. Pequeno demais, assim, não dava para ser chamado de um ambiente que fosse Ministério Público ou alguma coisa do tipo. Como é que está essa situação, a programação das sedes, das novas sedes
interior adentro aí? Paulo, o Ministério Público, assim, já há mais de uma década, né, começou um processo de construção de sedes próprias. Eu, por exemplo, tenho 17 anos no Ministério Público. Quando eu ingressei, haviam poucas unidades, né, poucas cidades que existia uma sede do Ministério Público. E à época, o nosso então Procurador-Geral, Dr. Paulo Prado, né, começou um processo bem agressivo, né, de construção de novas sedes. Isso veio construindo em inúmeros locais. Isso foi seguido pelos demais procuradores gerais. E quando o Dr. José Antônio assumiu, né, continuou com muita galhardia esse processo, né, o Dr. José Antônio, nosso Procurador-Geral de Justiça, e continuou com toda a equipe de engenharia, um processo também muito forte de criação de novas sedes, construção em lugares em que não existia, e principalmente de novas sedes em lugares que já existia. A exemplo de Várzea Grande, como o senhor falou. Porque essas sedes, quando elas foram construídas aqui há 15, 20 anos atrás, né, um exemplo, eu trabalhei 4 anos em Guarantã, no Norte. Quando eu trabalhei em Guarantã, você passava por Nova Mutum, existia um promotor em Nova Mutum. Hoje existem 3 promotores em Nova Mutum, com a possibilidade de mais promotores lá. Então é um estado muito pujante. Então essas sedes que foram construídas na época, eram prédios grandes, se tornaram pequenos, diante, né, do aumento do quadro, a expansão dos trabalhos. E o Dr. Zé Antônio, nesses locais estratégicos, nós estamos construindo novas sedes. E esse prédio antigo, nós fazemos a doação para o município, estamos edificando novas sedes. A exemplo de Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, estamos em obra em Alta Floresta, entregamos semana passada Juína, vamos entregar agora dia 8 Rondonópolis, uma grande sede em Rondonópolis com 24 gabinetes, espaço Vida Plena, que é para relaxamento dos servidores, para fazer ginástica laborativa, enfim, é um novo conceito de trabalho, né? Estilo Google, vamos dizer assim, né? Várzea Grande, que o senhor mencionou, estamos com um prédio a todo vapor, né? A previsão é para entregar em fevereiro de 2023. Nesse mesmo molde também, dessa preocupação com o servidor, com o bem-estar do servidor. O mesmo prédio de Rondonópolis, também, 24 gabinetes, uma área enorme, também com esse espaço Vida Plena. Estamos edificando um anexo no fundo ali da Procuradoria-Geral também, com mais 19 gabinetes de procurador, com esse espaço Vida Plena, lugar para os terceirizados também fazer o seu descanso, almoçarem, um espaço muito legal e com um novo conceito de trabalho, né? Nesse estilo, como eu disse, um estilo Google. Nós vamos construir sedes em Nova Chavantina, Água Boa, Rio Branco, esses lugares já tem Água Boa, novas sedes, né, mas já tem um prédio antigo, já ficou inadequado. Vamos construir também Barra do Bugre, o prédio também ficou pequeno. E o Procurador-Geral autorizou hoje, inclusive, também um projeto para uma ampliação de Campo Verde, que os colegas de lá pediram, também ficou pequeno espaço, foi autorizado hoje, essa adesão hoje do Procurador-Geral autorizando. Então, dentro do nosso planejamento, há um planejamento, né, feito pelo nosso departamento, a engenharia trabalhando a todo vapor, para que nós possamos, pelo menos até o final da gestão, se não entregar todos esses prédios, pelo menos já deixar com o projeto pronto e licitado para que o próximo gestor ou gestora faça essas entregas. Lembrando que o mandato do Dr. José Antônio Borges vai até dezembro. Em dezembro ocorre, na verdade, eleição, né? Aí, obviamente, haverá troca, mas aí, deixando tudo encaminhado, sim, o próximo poderá, né, apenas gerir aquilo que tiver encaminhado aí por parte da gestão do Ministério Público. Professor Lorenberg. Promotor, antes de mais nada, a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso programa. Nós ganhamos e ganhamos muito. O amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor. Por falar em crescimento, em expansão, promotor, eu gostaria muito de continuar falando sobre isso, mas sair um pouco do Estado e ir para Brasília, lá no escritório de representação em Brasília, que, de acordo com o site do próprio Ministério Público do Estado, no dia 3 de fevereiro deste ano, o senhor teria dito, entre aspas, os membros dos Ministérios Públicos estaduais, com frequência, vão a Brasília para acompanhar e agilizar procedimentos processuais e manter contatos institucionais com o Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público e tribunais superiores. E esse apoio certamente proporcionará
maior efetividade nesta atuação na capital federal, fecham aspas. E eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor, aproveitando esse trecho da fala do senhor e aproveitando também para dizer qual a importância, de fato, desse escritório de representação em Brasília, qual a importância não apenas para o Ministério Público, mas para o Estado de Mato Grosso e a população. Excelente pergunta, professor. E esse escritório de Brasília é um sonho até antigo do Ministério Público. Sempre se falou em ter um escritório em Brasília, mas por motivos, às vezes, enfim, né, quando você entra na gestão, são tantas demandas, tantas coisas serem feitas, acabou ficando, né, e nunca se conseguiu fazer esse escritório. E em alguns estados, essa iniciativa, fica claro, não foi uma iniciativa só do Ministério Público de Mato Grosso. Os estados dos Ministérios Públicos do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, fizeram um escritório em Brasília. Eles já têm. Eles já têm, eles foram pioneiros. Acho que pioneiro foi o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro fez o primeiro escritório, aí os estados do Sul fizeram um convênio, fizeram o escritório deles, MP de São Paulo e de Minas Gerais também fez um escritório lá. E os outros ministérios públicos que não tinham feito, né, os procuradores gerais conversaram e inicialmente eram para ser 15, acabamos fechando em 7 ministérios públicos. Esse escritório não é só do Ministério Público de Mato Grosso. Foi feito um convênio, MP de Mato Grosso do Sul, Acre, Rondônia, Amapá, Roraima, Espírito Santo e Bahia. Posso ter colocado um a mais e eu esqueci de um, mas salvo engano são esses estados. E esse escritório ele tem uma sala de reuniões que cabe todos os procuradores gerais do Brasil para fazer as reuniões, pode ser feita reuniões do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Ele é uma sala, cada Ministério Público tem a sua sala, né? Hoje lá nós temos inclusive uma servidora que trabalha lá, né? E esse escritório ele tem a função de permitir, por exemplo, um promotor de justiça tem um assunto que ele precisa tratar com um órgão federal. Ele pode ir lá, levar seu computador, usar esse escritório para trabalhar. Podem ser feitas reuniões de trabalho entre procuradores gerais, secretários gerais, uma base de apoio. E também, né, nós temos um núcleo de recursos do Ministério Público, né? Então nós estamos fazendo um trabalho lá no nosso NARI, que é o Núcleo de Recursos a Tribunais Superiores, para saber quantos recursos nós temos hoje no STJ, quantos recursos nós temos hoje no Supremo Tribunal Federal, quais são as teses que são defendidas pelo Ministério Público, de interesse do Ministério Público, que estão. A gente tem que ter esse controle, né? Então, às vezes, por mais respeito e que a gente tem ao Tribunal de Justiça, pode acontecer de, às vezes, o tribunal ter um posicionamento que não é o posicionamento defendido pelo Ministério Público. Isso faz parte do sistema de justiça. E para isso existem os recursos aos tribunais superiores, STJ e STF. Então nós ingressamos com esses recursos, a gente pode em Brasília fazer o acompanhamento desses recursos, conversar com o ministro, ou conversar com um procurador, o subprocurador-geral da República, que despacham nesses processos, assim como os grandes escritórios de advocacia fazem, diuturnamente. Então o Ministério Público ele tem que profissionalizar esse trabalho, ter o controle desses processos e principalmente saber que tese nós estamos defendendo lá, porque às vezes podem ser teses importantíssimas, né? Tanto do ponto de vista do Ministério Público como da defesa da sociedade, né? Então, esse trabalho, um contato também, pode fazer um contato com um órgão federal, que a gente precisa lá fazer uma reunião com o Exército ou com o próprio Ministério da Justiça, né? Na época, por exemplo, que estava tramitando a PEC 37, um exemplo, né? Então eu tinha que fazer um contato para conversar com a nossa bancada, explicar que esse projeto poderia trazer um prejuízo ao Ministério Público brasileiro. Nós temos que ter essa conversa institucional, democrática e republicana com a nossa classe política. Nós temos que conversar, nós temos que ter essa proximidade, porque isso é importantíssimo, esse diálogo. Então esse escritório em Brasília também tem esse viés, é um avanço muito grande que foi feito. Quantos recursos, de a propósito, quantos recursos há? Não sei se o escritório aqui de Mato Grosso, do Ministério Público de Mato Grosso, lá tem esse levantamento, mas se eu tenho essa informação, e outra coisa,
O que o senhor elencaria de principais recursos hoje que estão tramitando lá em Brasília? Paulo, esse departamento não é o meu departamento lá na Procuradoria-Geral, né? Hoje, quem cuida disso aí é um procurador de justiça, que é o doutor Ezequiel Borges. Inclusive, foi muito tempo promotor do consumidor aqui em Cuiabá. Foi recentemente, há uns 2 anos mais ou menos, promovido a procurador. Então, o Nari é ele que está à frente. Então, eu não sei exatamente o que teria de mais importante, mas sempre há teses importantíssimas. Mas quantitativamente o senhor tem essa informação? São esses dados que nós estamos fazendo toda essa compilação e levantamento. Né? Para que nós possamos acompanhar mais de perto as teses que estão sendo defendidas pelo Ministério Público nesses tribunais superiores. O senhor falou que lá em Brasília tem um funcionário, um servidor que está à disposição. Mas aí para efeito de recurso, a parte burocrática propriamente, para colocar a mão na massa, para buscar fazer com que haja o encaminhamento dos processos, enfim, há que se ter mais gente, não é? Na verdade, não precisa, porque hoje, como os processos estão virtualizados, né, esses protocolos eles são feitos em Cuiabá mesmo, né? Então você faz via PJE. Então o nosso próprio NARI já faz esse peticionamento nos tribunais superiores. É servidor que está lá para dar um apoio, se às vezes você precisar lá para despachar alguma coisa, usar a estrutura, ele vai estar lá à disposição. Mas toda essa parte de protocolo, até se você quiser peticionar dentro do processo, também você pode fazer via Cuiabá, né, sem problema nenhum. Ela não cuida da agenda não, né? Pode também, sabe? Pode. Então, como ela já está em Brasília, pode cuidar de uma agenda, algo nesse sentido. Olha, vê se você consegue agendar com uma determinada autoridade, pode fazer esse trabalho também. Mas assim, a parte processual pode ser feita e é feita pelo nosso NARI em Cuiabá mesmo. Ok, olha só, a gente vai para um breve intervalo comercial. Nós estamos entrevistando aqui nessa noite o secretário-geral do Ministério Público de Mato Grosso, Milton Siqueira, o promotor de justiça, que vem aqui com algumas informações. Essas, por exemplo, que eu sempre quis saber sobre o escritório lá em Brasília. Daqui a pouco vamos falar sobre da segurança. Da segurança. Sabia que o promotor de justiça é uma profissão de risco? E a gente está, vez ou outra, noticiando ameaças e tudo mais. Vamos saber mais sobre isso aí, porque é arriscado, de repente, dependendo do assunto, né? Há situações que a gente já, inclusive, noticiou. Vamos conversar aqui mais e mais com o Dr. Milton. Um instante só. Você tem alguma pergunta? 99932-2529. É o WhatsApp da Opinião, que dá um tempinho só e volta já já. Ok, cá estamos de volta ao vivo, o programa Opinião. Hoje, uma segunda-feira, a gente, nessa segunda, 13 de junho, 2022, entrevista aqui do Dr. Milton Silveira. Eu falei errado, eu passei o primeiro bloco todinho falando errado, ninguém me falou nada. E nem ele próprio me corrigiu. Ele falou assim: Paulo, é Silveira, nego. Você falou Siqueira. Mas meu vô, não sei, lá era tudo Siqueira também, tá tudo. Mas olha, o certo é Milton Silveira. Eu peço desculpas, né? Peço desculpas. Não foi por mal, não. E vamos aos destaques do Gazeta Digital. www.gazetadigital.com.br. A gente sempre... caiu? É verdade, é verdade. Olha, agora a querida Marcela, ela tinha me falado no intervalo que os destaques caíram. E aí eu não me atentei. Desculpa, Marcela, agora a desculpa é para você, tá? É que os destaques do Gazeta Digital caíram. De todo modo, olha, isso aqui é informação sobre economia, política, esporte, cultura. www.gazetadigital.com.br. Você se informa, tudo ali tem sobre o esporte, né? Se é flamenguista, você é flamenguista? Você é o que é? Corintiano? São Paulino. São Paulino. O São Paulo ganhou ontem do... Ganhou ontem, não ganhou? Ganhou ontem de quem mesmo? Do Coelho, América Mineiro. Então... Estava em terceiro, né? Não sei se não estava. Mas aí eu que sou flamenguista, estou meio desanimado também, mas tudo sobre esporte tem lá no www.gazetadigital.com.br. O santista Lorenberg vai abrir o bloco de perguntas aqui, por favor, para o nosso entrevistado. Promotor, no dia 10 de maio deste ano, o comando da PM
esteve lá na Procuradoria-Geral do Ministério Público, né, a Procuradoria-Geral da Justiça. O senhor também esteve nesse encontro, vamos dizer assim. E na oportunidade foi discutido questões de parceria entre a PM e o Ministério Público. E aí vem a minha pergunta exatamente nessa direção. Qual é o resultado prático desse encontro do comando da PM com o Ministério Público e o resultado prático tanto para o Ministério Público quanto para o Estado e para a população? Professor, como que eu posso dizer assim, o Ministério Público tem uma dívida de gratidão. Eu falei isso 2 vezes para o Coronel Mendes, o comandante-geral, e vou dizer aqui na TV. O Ministério Público tem uma dívida de gratidão com a Polícia Militar. A Polícia Militar é um grande parceiro que nós temos dentro do Ministério Público. Né? Hoje nós temos policiais militares no nosso GAECO, né? Junto com também a combativa Polícia Civil. Nós temos policiais militares, né? Como o Paulo falou na chamada do outro bloco, de segurança nacional. Depois a gente for conversar sobre segurança. Vamos daqui a pouquinho falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Nós temos 33 policiais militares dentro do nosso gabinete de segurança nacional. Então nós temos uma parceria muito forte com a Polícia Militar. É uma instituição de altíssima credibilidade, uma instituição que é muito parceira do Ministério Público. E o comandante-geral, com todo o seu staff, fez essa visita ao procurador-geral. Eu estava presente nessa reunião e o procurador-geral abriu as portas do Ministério Público para a Polícia Militar. O senhor falou de questões práticas. Bom, a Polícia Militar está em busca principalmente de questões relacionadas à informática. Né? Eles querem dar uma digitalizada nos procedimentos administrativos deles, no procedimento eles fazem também tramitação de inquéritos policiais militares, sindicâncias. Nós colocamos à disposição os nossos sistemas que nós utilizamos no Ministério Público, né? O nosso SIMP, que nós fazemos a tramitação dos nossos procedimentos de área finalística, né? Os nossos inquéritos civis. O nosso SIMP ele já é parametrizado com o PJI, então você pode peticionar dentro do SIMP e já jogar no PJI, então é isso que eles estavam procurando. O nosso GEDOC, que é o nosso que tramita os nossos procedimentos administrativos, nós colocamos todos à disposição da Polícia Militar. Então já foi feito esse contato prévio, uma equipe da Polícia Militar já esteve lá no nosso DTI, e se eles sentirem que os nossos sistemas estão à disposição, se é isso que eles querem, né? Teve uma reunião de DTI com DTI dos 2 departamentos, se eles entenderem que é isso que eles querem, né? O nosso procurador-geral já determinou que tudo vai ser colocado à disposição da Polícia Militar, até porque o caixa do Estado é um só. O mesmo dinheiro que paga as contas do Ministério Público é o mesmo dinheiro que paga as contas da Polícia Militar. Se nós temos um sistema que funciona para a Polícia Militar, para que eles vão desenvolver um sistema por conta própria deles se nós podemos ceder esse sistema? Então, é uma otimização de recursos, né? E, enfim, ganho de tempo, e a gente vai estender essa portaria. Lógico, tem outras coisas que... Isso é um pontapé inicial, mas o Coronel Mendes esteve presente lá, o Procurador-Geral determinou que o Ministério Público está de portas abertas à Polícia Militar para a realização de parcerias. Outras parcerias que nós estamos sempre firmando. Nós temos o BAPRE, que é o nosso banco de projetos, né? Que entidades que queiram receber recursos oriundos de acordos de não persecução civil, enfim, podem cadastrar os seus projetos nesse BAPRE e receber recursos. A Polícia Militar é um grande parceiro, né? Recebe muitos recursos desse BAPRE de dinheiro que é destinado pelos promotores para reforma de batalhões, enfim. E aí depende do projeto que é apresentado pela Polícia Militar. Agora sim, eu quero abordar esse assunto da segurança dos membros do Ministério Público, né? Muita gente não tem essa dimensão de quão grave de quão arriscado não é? Tá trabalhando na execução dos trabalhos do Ministério Público, seja o promotor de justiça, o procurador, enfim. Eu gostaria que o senhor dissesse mais sobre isso, como estão sendo tomadas as providências, como está estruturado o Ministério Público nesse sentido. Gostaria também que o senhor falasse sobre a segurança no que diz respeito ao
o vídeo monitoramento, não é? E tem uma parceria, parece, também com o governo do estado, esmiuçasse esse assunto aqui, para que as pessoas tenham conhecimento disso, do trabalho do promotor e esse risco. O próprio Conselho Nacional do Ministério Público já reconheceu, né, em decisão administrativa, que a atividade do Ministério Público é uma atividade de risco. Tanto que, recentemente, um promotor, salvo engano, do Paraguai, foi assassinado em plena lua de mel. Nós já tivemos outros promotores que foram assassinados no Brasil, juízes também que foram assassinados no Brasil. A atividade do Ministério Público ela é de risco. Nós, enquanto detentores do poder de processar criminalmente, né, a titularidade da ação penal, nós contrariamos muitos interesses. Nós atuamos na fiscalização ambiental, né? Então isso desagrada aquela pessoa que acabou cometendo um crime ambiental, derrubou sem autorização, transporte ilegal de madeira e por aí vai. Então a área ambiental é uma área de extremo risco. Conflitos de terra, né? Isso é uma zona de tensão muito grande. Nós atuamos no combate ao crime organizado, organizações criminosas, improbidade administrativa, criança, adolescente. E às vezes o risco vem, não é nem, às vezes o colega fica preocupado com, entrei com uma ação contra organizações criminosas, e às vezes o risco vem de uma ação que você entra contra um menor infrator. Né? Que às vezes uma pessoa em formação, sem um equilíbrio, né, ali um equilíbrio mental, e pode atentar contra a vida do promotor. Então, sabendo disso, hoje nós temos dentro do Ministério Público, já há alguns anos, né, foi criado o nosso Gabinete de Segurança Nacional. Como eu disse, o Gabinete de Segurança Nacional ele é formado por policiais militares, que são, existe uma lei que disciplina o nosso GSI, né? Nós temos um coronel lá, que é o chefe do GSI, um tenente-coronel e um major. Então, essa equipe de policiais militares, que são policiais do mais alto nível, muito bem treinados, muito comprometidos com a segurança dos membros, né? Qualquer situação de risco, eles se deslocam. Nós temos uma comissão de segurança dentro do Ministério Público, que é formado por membros, e eu sou o coordenador dessa comissão de segurança, né? Em última instância, o procurador-geral, que é o chefe máximo da instituição. Então, qualquer situação de risco, nós inclusive temos convênio com o CIOPAER do Estado. Se houver uma situação de risco, nós precisarmos usar até os aviões do CIOPAER para fazer esse deslocamento, nós podemos fazer. E pode chegar uma situação de risco, às vezes em Vila Rica, e que se for deslocar de carro, demora aí 15 horas de veículo. Se há uma situação que não pode esperar, nós podemos, inclusive, numa parceria que foi feita com o CIOPAER, nós podemos, inclusive, nos deslocarmos via aérea. Então, hoje nós temos ali toda uma estrutura com veículos blindados, nós temos coletes, enfim, toda esses policiais bem treinados que fazem a segurança, se for o caso, 24 horas dentro da casa do promotor, para que ele possa desempenhar a atividade enquanto membro do Ministério Público sem medo. Né? A gente oferece essa segurança para que ele não fique intimidado e possa desempenhar a função dele da maneira que ele tem que ser feito, que é de forma destemível. Tenho comigo, e me corrija se houver engano, a área ambiental aqui é mais espinhosa no estado de Mato Grosso, por conta de ser um estado de dimensões continentais e ser um estado onde a produção agrícola é muito forte, daí a exploração, enfim, existem muitas discussões nesse sentido, e o meio ambiente ele é sempre questionado, sempre colocado à frente em discussões polêmicas. Na verdade, o risco ele vem de todos os lados, né? Pode vir uma questão ambiental, sim, um conflito fundiário, mas ele, igual eu disse, ele pode vir às vezes num lugar que a gente menos espera. E às vezes a pessoa não dá um aviso, olha, eu vou fazer algo contra o promotor. Mas nós temos também o nosso órgão de inteligência, os órgãos de inteligência das polícias, né? Sistema penitenciário, todo mundo sempre atento, porque não são só promotores que estão em risco, juízes, delegados de polícia, policiais militares. Então todo o sistema de segurança tem que se autoproteger, porque são todos servidores públicos que estão ali, né, cumprindo o seu papel, arriscando a sua vida para proteger o cidadão. Entendi. Então não é uma atividade muito difícil. Nós estamos constantemente tentando melhorar
a segurança dos prédios, você até comentou, né, foi uma determinação do nosso procurador-geral, uma coisa que ele queria muito fazer e nós conseguimos fazer, que é implantar as câmeras de segurança, né, nos prédios. As promotorias são monitoradas, né, pelo nosso Gabinete de Segurança Nacional. Enfim, nós estamos sempre melhorando, treinando os nossos policiais, investindo para que, e contando sempre com a parceria da Polícia Militar, para que o colega possa desempenhar a função dele, né, de forma destemida. É só uma duvidazinha, Lorenberg. Nessa questão da parceria, quando os policiais militares estão à disposição do Ministério Público, eles são lotados na folha de pagamento da PM ou do Ministério Público? Não, eles continuam na Polícia Militar, assim como existe no TJ, na Assembleia, todos os órgãos, e recebem, né, um auxílio por estar no Ministério Público, né, um auxílio alimentação, enfim. Só que toda a despesa operacional é sempre custeada pelo Ministério Público. Diárias, veículos, tudo sai do nosso DODESP. Beleza, Lorenberg. No primeiro bloco, o senhor falava da construção de novos prédios, porque aqueles antigos ou que estão sendo utilizados agora já não mais comporta a estrutura e o número de pessoal. O senhor falava para dar conforto e tranquilidade e trabalho das pessoas que estão no prédio. Por falar nisso, tem um programa Vida Plena MP, Pensando em Você, é o nome do programa. E eu gostaria muito, que foi lançado em 2019, inclusive. Eu gostaria muito de um comentário do senhor a respeito desse programa, acrescido com uma pergunta sempre que eu vou fazer. Não sei se você já percebeu que todas as minhas perguntas têm o que ganha a população com isso. Eu volto aqui a repetir também. O que ganha a população com esse programa Vida Plena MP Pensando em Você? Esse programa Vida Plena, inclusive é uma colega promotora de justiça que está à frente dele, a doutora Claire, né, ela que é a responsável por esse programa. Esse programa ele visa acompanhar de perto tanto os membros, né, promotores, quanto os servidores, que às vezes, isso é natural, possam estar passando por problemas, né? Às vezes tem um servidor, um membro que está com um problema psiquiátrico, uma depressão. Então esse programa visa dar esse respaldo, acompanhar essa pessoa, sugerir tratamento. O Vida Plena implantou a ginástica laboral dentro do Ministério Público para que o servidor possa fazer por um determinado período do dia, né, o seu alongamento. Nós temos então esses profissionais que fazem essa ginástica laboral, que fazem acompanhamento psicológico e psiquiátrico, mais ou menos como é feito também nas polícias, né? A atividade de membro do Ministério Público, servidor do Ministério Público, é uma atividade estressante, é uma atividade que traz, né, uma carga de estresse muito grande. Então, o que ganha a população com isso? Ganha muito. Porque um membro do Ministério Público, um servidor do Ministério Público, que já desde o início, que ele está dando aquela sinal de que precisa dar um acompanhamento e o programa Vida Plena intervém nisso aí, fala, olha, você precisa de um acompanhar, nós temos psicólogo, né, nós temos assistente social, e faz esse acompanhamento, um servidor feliz, um servidor que esteja 100% nas suas faculdades mentais, ele vai produzir mais, ele vai ser mais eficiente, ele vai atender de maneira melhor a população, vai desempenhar o seu trabalho de maneira mais eficaz. E o que a população, o cidadão que paga seu imposto quer? Ele quer um órgão que seja eficiente, que trate a sua demanda de maneira eficaz, que se trate sua demanda dentro de uma razoabilidade de tempo, né? Existe lá na Constituição Federal o tempo razoável dos processos. Então esse servidor motivado, esse servidor pleno de suas capacidades mentais, ele vai produzir mais, logo o dinheiro e o imposto da população vai estar sendo, né, vai ter um melhor retorno para a sociedade. Trabalhando melhor, né, o bem-estar, poucas pessoas não dão valor a isso, mas se tivesse esse investimento no bem-estar do servidor público, o resultado do resultado do trabalho lá no final vai ser sentido pela própria população, né? Com certeza. Eu queria, para encerrar esse bloco aqui, doutor Milton Silveira, olha só, falávamos há pouco sobre a questão da segurança
a segurança, né, do próprio promotor de justiça, do procurador de justiça, do membro do Ministério Público propriamente. E aí eu tenho uma pergunta, e ela é uma pergunta opinativa, porque assim, eu penso que não só o promotor de justiça, o membro do Ministério Público, como o magistrado também, quando ele rompe as barreiras das paredes do seu gabinete e se aproxima mais da população, a população ganha e ganha muito com isso, né? O resultado ele é mais visível, mais palpável. Aí eu pego isso e trago para a questão que a gente estava discutindo, que é da segurança. Isso inibe, porque se você se aproxima mais, quando você abre mais a guarda, quando você se solta mais, se joga mais junto ao povo, à população propriamente, você não está abrindo pouco a guarda e colocando mais em risco a sua segurança? Eu acho que não. Essa é a minha opinião, e aqui 17 anos como promotor, 3 anos e meio, né, como responsável pela segurança ali do Ministério Público. A partir do momento que a população conhece o promotor de justiça e o promotor de justiça ganha o respeito da população que ele trabalha, mais seguro ele fica. Não é isso que vai trazer o risco ao membro do Ministério Público. E mesmo o cidadão que é processado criminalmente, existem situações de risco, existe, mas ainda é pouco. Por quê? Diante de dezenas, milhares de denúncias que os promotores no Estado fazem, dezenas de inquéritos civis, o número de casos que voltam em termos de ameaça é pequeno, graças a Deus. O que traz a situação de estresse é um ponto específico de você pegar alguém que às vezes está com desequilíbrio mental, ou alguém que assim, realmente tenha uma organização criminosa, que às vezes, né, tem uma ação específica, uma operação específica que contrairia aquele interesse. Mas o trabalho do promotor, enquanto junta a população no corpo a corpo, ele é fundamental. Não, eu concordo com isso. É fundamental, não traz risco. Né? O risco, ele é inerente à função. Então, não é que não traz risco. A atividade do promotor de justiça, ela é de risco, ponto. A partir do momento, como eu disse, o risco vem de qualquer lugar, do lugar que a gente menos espera. Pode ser de uma fiscalização que você faça numa feira que está produtos expostos de maneira irregular. Você faz uma fiscalização na feira, um feirante pode se sentir, né, contrariado e, né, você pode fazer uma denúncia contra um policial e esse policial não gostar, pode acontecer. Você pode fazer uma representação contra um menor que cometeu um ato infracional, pode acontecer. É uma atividade de risco, mas o promotor não pode se intimidar em relação a isso aí. Ele tem que exercer a sua função de forma destemida e se eventualmente a situação de risco vier, ele tem a certeza de que está na retaguarda dele um gabinete de segurança institucional, uma comissão de segurança que vai dar todo o suporte para que ele possa desempenhar a sua função. Ok, verdade. Então tá, olha só, vamos para mais um break comercial. Eu quero antes mandar um abraço aqui para... Eu anotei aqui o nome dela, Solange Amorim, tá? Ela mandou um zap para mim aqui, e foto, mandou, né, tá assistindo ao programa. Obrigado, viu, Solange Amorim, querida amiga. Quem também, o seu Clemildo, lá do PA 90, que também mandou aqui uma mensagem, dizendo que está acompanhando o programa. E a dona Nildeuci, lá da Coab Nova, também está acompanhando o programa Opinião. O Opinião que dá um tempinho só e volta já já. Pois bem, cá estamos de volta ao programa Opinião e o seu último bloco hoje com o Dr. Milton Silveira, aqui com a gente. Eu estou frisando o nome aqui porque eu já falei errado um monte de vezes o sobrenome dele. O Dr. Milton é promotor de justiça e é hoje secretário-geral do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, dessa gestão que tem aí à frente o doutor José Antônio Borges, quem eu quero trazer aqui também. Já convidei, né, doutor José Antônio Borges, para falarmos mais, né, de forma mais abrangente sobre o Ministério Público, além das informações que o seu chefe o nosso secretário-geral está falando aqui nesse instante, nessa noite aqui, né, falarmos mais. Doutor Antônio, conheço faz horas, desde a época que era promotor da infância, que sempre a gente entrevistava, né, nas pautas do dia a dia aí. Logo também vamos estar aqui buscando, enfatizando aí essa importância de tê-lo aqui,
E já fica o convite mais uma vez aqui. Eu vou perguntar para o senhor agora sobre um assunto que eu tenho muita curiosidade para saber. Orçamento. Porque, olha só, orçamento para fazer tudo o que tem que fazer, o senhor falou, mas tem a sede lá de Chavantina, tem não sei de onde, precisa de dinheiro para isso, não é? Como é que está o orçamento hoje do Ministério Público? Tem feito aí... Lembre, qual é o nome daquele procedimento que se faz quando o recurso está faltando, eles pedem aditamento, não é que é? Eles pedem mais para o Executivo, eles pedem um recurso a mais, tem um nome técnico que é dado para isso aí, eu não lembro. Mas enfim, como é que está hoje o caixa do Ministério Público do Estado de Mato Grosso? O senhor pode ter conhecimento sobre isso aí. O planejamento até o final de 2022 contempla tudo isso que o senhor falou aqui ou vamos ter que pedir um help para o Executivo, enfim? Bom, o senhor falou a palavra mágica, planejamento, né? Se não houver planejamento, não há orçamento suficiente, nunca vai ter orçamento suficiente, né? O Ministério Público de Mato Grosso é um órgão que está presente em 77 comarcas, salvo engano esse é o nome, esse é o número. Nós temos sede em grande parte dessa comarca, nós temos cerca de 2.000 servidores, né? É uma estrutura grande, porém uma estrutura, né, que a gente tenta mantê-la sempre de forma enxuta, né, para que o servidor faça sempre mais com menos. Estamos investindo de maneira muito forte em tecnologia, né? Isso eu acho que é um passo que todos os órgãos estão fazendo, a Polícia Civil também, eu estive recentemente com o Dr. Mário Demerval, a Polícia Civil está investindo muito forte em tecnologia, a Polícia Militar, né, a gente já falou sobre isso aí, está buscando essa parceria do Ministério Público, também querendo, né, esse investimento, né, em tecnologia, porque os recursos públicos eles nunca são suficientes para nós possamos fazer tudo que a gente tem que fazer. Lembrei da palavra suplementação, quando acaba e pedem Já chegou a esse ponto já de pedir suplementação? Então, esse departamento não é o seu também. Não é o meu. Nós temos uma colega que cuida do planejamento lá, né, e junto ao procurador-geral. Mas o que a gente tenta fazer dentro do Ministério Público é mais com menos, né? Então nós temos uma colega, a doutora Ellen Curic, que está à frente do planejamento estratégico, né? Nós tentamos fazer as nossas obras sempre de maneira mais enxuta possível. Os nossos prédios não têm luxo, nossos prédios são prédios funcionais, voltados para atendimento da população, né? Com acessibilidade, com todas, né, tudo que a gente precisa. A gente leiloa os nossos veículos antigos para não ficar lá naquele pátio e, enfim, né, o que não funciona mais, o que a gente não tem mais utilidade, a gente compra novos veículos que são mais econômicos. Então, assim, a gente tem sempre um planejamento para que as coisas sejam feitas de maneira que dê para fazer dentro do recurso que a gente tem. Então, a gente não tem dívidas, deixa dívidas, restos a pagar, né? Enfim, não é bem o meu departamento lá, mas o que a gente sempre vê é tentar fazer mais com menos e dentro do orçamento que a gente tem, né? Não tem como você ganhar 10 mil reais por mês de salário e querer gastar 20. Então, se o nosso orçamento é X, a gente tenta executar o nosso planejamento dentro daquilo que a gente recebe de duodécimo, né? Ok. Eu puxei esse assunto por conta, já que o senhor, né, da parte administrativa, e trouxe aqui uma série de anúncios de que algumas sedes serão ou reformadas ou construídas, então eu usei esse porque tem, de fato, imagino que deve ter lá um setor que trata exatamente sobre essa questão de orçamento, sim, dos recursos propriamente, né? Só puxei o assunto por conta disso. Lorenberg. Promotor, no segundo bloco, o senhor tocou rapidamente sobre a questão do meio ambiente e que pode sofrer, sim, riscos o promotor. Mas, por falar nisso, eu tenho um trecho aqui da Gazeta do Vale do Araguaia, no dia 16 de junho do ano que passou,
Eu vou ler um trecho aqui e gostaria muito de um comentário do senhor a respeito da agressão ao meio ambiente. Entre aspas, dada a realidade ambiental de Mato Grosso, estado que perdeu parte significativa de sua área, de sua cobertura vegetal ao longo das últimas décadas, tanto do cerrado quanto da floresta amazônica. O combate aos grandes desmatamentos, geralmente cometidos por organizações criminosas, será o foco do GAECO ambiental, criado pela atual gestão do Ministério Público de Mato Grosso. A unidade avança em sua estruturação, já realiza investigações e, em breve, começará a apresentar resultados à sociedade. Parou ou ele está avançando mesmo em prol de trazer benefícios ao conjunto da população e do Estado? O GAECO ambiental, salvo engano, nosso é o pioneiro no Brasil. É o primeiro GAECO voltado única e exclusivamente a combate de crimes ambientais no Brasil. Essa iniciativa é mais uma iniciativa que a gente tem que só parabenizar o nosso Procurador-Geral de Justiça. Foi também o Colégio de Procuradores que aprovou a criação desse GAECO ambiental. Hoje nós temos à frente desse GAECO ambiental o Dr. Gerson Barbosa, que foi promotor do meio ambiente por muitos anos na capital, entende tudo sobre meio ambiente. Nós também temos a colaboração do Dr. Marcelo Vacchiano lá, que é um promotor também vocacionado para a área ambiental. E como todo órgão novo, ele está em processo de estruturação, né? Nós vamos adequar uma estrutura dentro da Procuradoria-Geral ali aos fundos para o GAECO ambiental, né, para ele ter um lugar mais adequado. Nós temos uma delegada de polícia, posso estar enganado, mas acho que é a doutora Alessandra, que também uma grande parceria com a Polícia Civil. Tem que agradecer imensamente ao Dr. Mário Demerval, toda a diretoria, ao secretário de Segurança, o Alexandre Bustamante, por essa parceria também no GAECO ambiental. E é um órgão que tem as suas investigações lá, obviamente, né, sigilosas, que estão ali correndo no GAECO ambiental, e ele está sendo estruturado, né? Espero que em breve ele possa trazer também grandes resultados, eu tenho certeza que vai trazer. Isso é uma ação pioneira. Além do GAECO ambiental, nosso NACO, que é o Núcleo de Ações de Competência Originária, que processa autoridades com foro prerrogativa, também nós trouxemos uma grande parceria com a Polícia Civil e trouxemos também um delegado de polícia com uma equipe para atuar junto ao NACO. Então são coisas que foram trazidas pela gestão do Dr. José Antônio, né? Como o GAECO regional também, sempre houve essa conversa de regionalizar os GAECos, e hoje nós temos GAECos regionalizados. Temos um em Barra do Garça, um em Rondonópolis, um em Sorriso e um em Cáceres, né, que a gente, o GAECO de Cuiabá não tem braço para atuar em todo o estado, então os colegas no interior fazem esse trabalho, também um trabalho de estruturação com uma grande parceria com as polícias, né? Nós adequamos o prédio de Cáceres, né, para receber o GAECO, Sorriso, Barra do Garça. Então é tudo muito novo, Paulo. Por quê? Porque não existia até 3 anos atrás. Então nós estamos estruturando pessoal, veículos, mandamos alguns veículos para o GAECO, né, do interior também para estruturá-los, computadores, policiais também com essa parceria com as polícias. Os membros do Ministério Público que atuam nesses GAECos no interior trabalham assim, de coração e abnegados, porque eles não ficam exclusivos no GAECO, eles acumulam as suas promotorias junto com os GAECos, então é porque eles querem fazer, eles querem mostrar resultado para a sociedade, e eu tenho certeza que esse resultado virá e nós vamos mostrar muito trabalho bacana desses GAECos muito em breve. Doutor Milton, o senhor deve agora, no início do próximo ano, assumir aí a promotoria da saúde. Aquela que o doutor Alexandre Guedes, ele tocou com muita maestria, aliás, fez um trabalho muito bom, a gente cobria sempre o trabalho
que ele vinha desenvolvendo, né? E agora, no ano que vem, o senhor deve, não é, assumir. E o senhor sabe que o senhor vai pegar muito pepino ali, abacaxi, pepino, porque, especialmente quando você trata de uma cidade como Cuiabá, onde tem uma demanda muito grande, a gente fica noticiando todo dia aqui, ó, a questão, falta medicamento, falta isso, falta aquilo, e falta material humano, falta respeito, e aí isso acaba sendo represado, por exemplo, na promotoria. Como é que está aí a sua preparação para isso? Como é que se dará isso aí? Paulo, essa promotoria da saúde, eu acredito que vai ser um dos maiores desafios que eu já tive aí nesses 17 anos enquanto promotor. Eu sou um promotor natural do Tribunal do Júri, né? Que eu gosto de fazer, já fiz muitos tribunais do júri, acho que por volta de uns 300 tribunais do júri, é algo que eu gosto de fazer. E quando surgiu essa vaga na saúde, eu fiquei muito entusiasmado, porque é uma promotoria que eu acho que a gente pode fazer a diferença. Eu quero pautar a minha ação pouco pela judicialização e muito mais pela conversa, pelo diálogo com o Estado, com a prefeitura, com o governo, com a classe política. Eu não tenho nenhum problema em conversar com pessoas. Eu sento tiver que sentar com o deputado, tiver que sentar com o secretário, tiver que sentar com o médico, tiver que sentar com o técnico de enfermagem, quem tiver que sentar para resolver o problema, porque eu não acredito muito em mágica, né? Um serviço de saúde não vai melhorar, né, com uma canetada. Ela vai melhorar com política pública. Quem faz política pública não é o Ministério Público. Quem faz política pública é o político. Quem faz política pública é o secretário. Então, o que nós temos que fazer enquanto Ministério Público é ver o que está acontecendo, buscar soluções. Essa solução é conjunta, não sou eu que vou fazer a solução. A representação, a denúncia vai chegar para mim enquanto promotor de justiça, mas eu quero é dialogar. Olha, isso aqui tem como resolver? Tem como resolver. Como que nós vamos resolver? Nós temos que conhecer, né? Conhecer ali, será que o município tem orçamento para resolver isso aí? Será que os gastos que estão sendo feitos, está tendo gasto desnecessário, que a gente poderia canalizar esse dinheiro para a saúde? Isso é resolvido com conversa. Então eu quero pautar a minha atividade enquanto promotor de justiça da saúde no diálogo com a classe médica, com o diálogo com a classe política, com o secretário, com o gestor e tentar resolver os problemas dessa forma. Mas pelo amor, às vezes não vai, aí tem que ser pela dor, aí, né? Aí, se não resolver... Pelo amor, vai pela dor. Aí na né, caneta. Né? A gente sempre vai tentar resolver. Mas obviamente, né, se não tiver solução, existe o Poder Judiciário para isso, né? Existe lá o princípio da inafastabilidade, né? Então, vamos recorrer ao Poder Judiciário. Eu tenho certeza que os juízes são extremamente comprometidos também com essa questão da saúde. Quando a gente fala em saúde, é algo que todo mundo fica sensibilizado, né? Então, é algo que é da nossa natureza, né? A gente vê uma pessoa precisando de atendimento e não consegue, não tem nada mais triste do que isso. Você fica esperto com os políticos, eles gostam de passar lábia aí, de conversar demais com eles. Às vezes, eles, se deixar, eles vão levando, viu? Vamos ficar esperto aí, porque... Bom, eu torço para que o senhor tenha êxito aí quando tomar posse aí dessa promotoria lá no ano que vem, em fevereiro, não é? Muito obrigado por o senhor ter vindo, por ter aceito o nosso convite aqui. Eu fico muito feliz porque eu gostaria de já ter tido esse papo, por isso que eu fiz questão de convidá-lo. E o espaço continua a postos para bem informar, não só em relação aí ao cargo que o senhor exerce hoje lá, não é? Mas como todo o Ministério Público, não é? Aqui está sempre a postos para bem informar. Muito obrigado, de verdade, um abraço a todos os membros do Ministério Público, na sua pessoa, do doutor José Antônio Borges também, não é? E a gente está sempre recebendo também as pessoas por aqui. Muito obrigado também à assessoria de imprensa lá, que deu uma força para a gente aqui. Milton Silveira, muito obrigado por ter vindo.
Eu que agradeço, Paulo, professor Lorenberg, contem comigo. Sempre que precisar, estarei à disposição. Um abraço a todos os telespectadores aí. Um abraço de novo à família lá, que é a família, dona Larissa, Lorena e Isabela. Esse pessoal que está lá, quem que manda na casa dele lá são as mulheres lá. O Lorenberg, a gente se encontra então amanhã, não é? Até amanhã. Pois é, rapaz. Amanhã o comandante da Guarda Municipal de Várzea Grande vai estar aqui, o Alisson Baracates, que vai falar sobre aí os trabalhos. Tem concurso vindo aí, viu? Fique bem atento às 7h30 da noite aqui no programa Opinião. A gente se encontra. Até lá, fica bem, fica com Deus também.